As supernovas são um dos espetáculos mais grandiosos do universo. O que desencadeia uma explosão tão colossal? Essas estrelas, que ao final de sua vida estouram com uma força inimaginável, nos deixam com perguntas intrigantes. Por que algumas explodem enquanto outras simplesmente desaparecem em um silêncio escuro? Imagine a cena. Uma estrela, gigante e brilhante, que passou milhões de anos brilhando no vasto céu. De repente, sua vida chega a um final dramático. Mas, o que realmente acontece no coração de uma estrela justo antes de explodir? A faísca inicial que inicia essa reação em cadeia é um quebra-cabeça que os cientistas ainda não conseguiram resolver. As teorias vão e vêm, mas a verdade continua sendo evasiva. E o que acontece com aquelas estrelas enormes que parecem ter um destino mais sombrio? Algumas se tornam buracos negros, mas nem todas. O que diferencia as que explodem daquelas que mergulham na escuridão sem deixar rastro? Esse dilema tem desconcertado astrônomos por gerações. As respostas não são simples, e cada descoberta abre mais perguntas. As supernovas não são apenas explosões, são obras-primas da natureza. Algumas delas parecem estourar de maneira assimétrica, como se estivessem desenhando padrões no espaço. Por que isso acontece? A geometria dessas explosões continua sendo um enigma, e cada nova observação nos leva além do que acreditávamos saber. E então, estão as supernovas superluminosas. Imagine explosões que são milhares de vezes mais brilhantes do que as típicas. Esses fenômenos são tão extraordinários que desafiam as explicações atuais. Que energia é liberada nessas explosões descomunais? E por que são tão diferentes das demais? À medida que exploramos esses mistérios, descobrimos que nem todas as supernovas deixam um remanescente compacto. Algumas desaparecem sem deixar rastro, o que confunde os astrônomos que buscam respostas sobre o que realmente ocorre após uma explosão. É possível que haja mais do que podemos ver, e não podemos esquecer as supernovas que não deveriam existir. Algumas foram detectadas em aglomerados estelares que são velhos demais para terem produzido uma explosão. Como é possível que essas estrelas tenham se acendido na morte quando tudo indica que já era tarde demais? À medida que nos mergulhamos no fascinante mundo das supernovas, nos deparamos com teorias sobre colapsos exóticos e supernovas falhadas. O que acontece quando uma estrela massiva colapsa diretamente em um buraco negro sem explodir? Esses fenômenos são tão estranhos que nos fazem questionar o que sabemos sobre a vida e a morte das estrelas. As supernovas também podem estar conectadas com os raios cósmicos que bombardeiam a Terra. Mas realmente provém dessas explosões titânicas? A ciência ainda não ofereceu respostas definitivas. E o que dizer das supernovas do tipo 1? Sua origem exata continua sendo um mistério, e acredita-se que são geradas por sistemas binários. No entanto, a natureza desses sistemas é um labirinto de incógnitas. Os elementos mais pesados do universo, como o ouro e o urânio, também se encontram no coração desses eventos explosivos. Mas, embora se acredite que as supernovas sejam suas fábricas, o processo exato de sua formação continua sendo um enigma. A conexão entre as supernovas e a vida é outra maravilha a explorar. Sem essas explosões, os elementos que compõem nossos corpos não existiriam. No entanto, o mecanismo por trás dessa criação continua sendo um mistério fascinante. E, finalmente, o fenômeno das supernovas duplas, que mostraram explosões consecutivas na mesma estrela, desafia as teorias estabelecidas. Como podem ocorrer essas explosões em um mesmo lugar? E o que isso significa para nossa compreensão do universo? À medida que nos aprofundamos no mistério das supernovas, também nos deparamos com a energia escura. As supernovas podem oferecer chaves para entender esse fenômeno ainda pouco compreendido, conectando fios que parecem distantes. As supernovas são mais do que simples explosões. São portadoras de perguntas profundas e mistérios que fascinaram a humanidade desde tempos imemoriais. À medida que exploramos sua natureza, nos aproximamos um pouco mais de compreender o vasto e maravilhosamente complexo universo em que habitamos. Mas seremos capazes de desvendar todos os seus segredos? A busca continua. O universo é um lugar cheio de surpresas, e uma das maiores são as supernovas. Mas você já se perguntou como realmente começa uma supernova? A verdade é que ainda não sabemos com certeza. Apesar dos avanços na astronomia, o início desse fenômeno continua sendo um enigma. O que desencadeia essa reação em cadeia que leva uma estrela a explodir em uma brilhante e cataclísmica supernova? Imagine uma estrela massiva, brilhando intensamente na escuridão do espaço.
Em seu núcleo, o hidrogênio se transforma em hélio, mas eventualmente esse processo para. A pergunta é: o que acontece nesse momento? A estrela se encontra em um ponto crítico, onde sua própria gravidade começa a vencer a pressão gerada pelas reações nucleares. O que provoca o colapso dessa pressão, iniciando o processo explosivo? Ainda não temos uma resposta definitiva. Os cientistas propuseram diversas teorias. Uma delas sugere que, ao se esgotar o combustível nuclear no núcleo da estrela, sua estrutura começa a colapsar. Mas, o que realmente inicia essa explosão? Alguns acreditam que nesse colapso ocorrem reações de fusão nas camadas externas da estrela, gerando um aumento repentino de energia. No entanto, isso ainda não está completamente claro. Poderia haver outros fatores, talvez desconhecidos, que intervêm nesse processo? Algumas teorias apontam que a rotação da estrela poderia desempenhar um papel crucial. Uma estrela que gira rapidamente poderia experimentar forças que a desestabilizam de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Poderia essa rotação ser a faísca que acende o fogo da explosão? É um mistério que mantém os astrônomos acordados à noite. E não é só isso. As interações com outras estrelas em sistemas binários podem ser decisivas. Quando duas estrelas orbitam uma a outra, a transferência de massa entre elas pode fazer com que uma delas atinja um ponto crítico que desencadeie a explosão. Mas isso é suficiente para explicar todas as supernovas que observamos? A resposta continua incerta. Um aspecto fascinante é que nem todas as estrelas massivas terminam sua vida em uma explosão. Algumas simplesmente colapsam em buracos negros, deixando os cientistas se perguntando: o que diferencia uma estrela que explode de outra que se torna um buraco negro silencioso? Essa variabilidade introduz ainda mais complicações à já intrincada história das supernovas. A própria natureza das supernovas é tão diversa que cada uma parece contar uma história diferente. Algumas explodem com uma força impressionante, enquanto outras se desvanecem na escuridão. Quais fatores determinam esse desfecho? É o tamanho da estrela, a composição de seu núcleo. Cada supernova é um capítulo em um livro cósmico cheio de mistérios, e aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. Quando observamos as supernovas, notamos que algumas parecem estourar de maneiras estranhas, quase como se tivessem direções preferenciais em sua explosão. Por que algumas são assimétricas? Quais forças cósmicas influenciam essa peculiaridade? Este é mais um dos muitos enigmas que nos restam por resolver. Enquanto isso, os astrônomos continuam buscando respostas. À medida que investigam, encontram novos fenômenos que desafiam nossa compreensão. As supernovas superluminosas, por exemplo, são milhares de vezes mais brilhantes que uma supernova convencional. Mas, o que as torna tão especiais? Quais processos únicos estão em jogo nessas explosões extraordinárias? As perguntas são muitas e as respostas ainda escassas. E em meio a tudo isso, encontramos os remanescentes de supernovas. O que resta após uma explosão tão monumental? Algumas deixam objetos compactos, como estrelas de nêutrons ou buracos negros. No entanto, há outras que não deixam rastro algum, deixando os astrônomos perplexos. Como é possível que uma explosão tão poderosa desapareça sem deixar vestígios? Este é um dos muitos mistérios que cercam as supernovas. A busca por respostas nos leva a explorar não apenas o destino dessas estrelas, mas também nossa própria conexão com elas. Sem as supernovas, muitos dos elementos que compõem nosso corpo não existiriam. Como é possível que um fenômeno tão distante e incompreensível esteja tão intrinsecamente ligado à nossa existência? Essa interconexão entre o universo e a vida na Terra é outro dos maravilhosos mistérios que nos convidam a refletir. A cada nova supernova observada, um novo capítulo se abre em nossa compreensão do cosmos. A faísca inicial que desencadeia essas explosões continua sendo um enigma, mas cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar esse mistério. Quantos segredos ainda permanecem ocultos na imensidão do universo? A busca por respostas continua, e cada pergunta que surge parece apenas abrir a porta para mais enigmas. Assim, enquanto continuamos investigando e explorando, lembremos que a beleza do universo reside não apenas nas respostas que encontramos, mas também nas perguntas que nos impulsionam a seguir buscando. Cada supernova é um chamado à curiosidade, um convite a nos maravilharmos diante da vastidão do desconhecido e a continuar procurando as chaves que nos permitam entender melhor o cosmos que habitamos.
Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. As estrelas gigantes são verdadeiros titãs do universo, mas o que as faz explodir em uma supernova enquanto outras simplesmente se desvanecem na escuridão? Esse mistério tem intrigado astrônomos e entusiastas do espaço por gerações. Muitas vezes nos imaginamos essas estrelas brilhando intensamente no céu, mas seu destino final é tudo menos previsível. Porque algumas se tornam buracos negros silenciosos e outras explodem em uma brilhante explosão. Para entender esse enigma, é importante observar as etapas da vida de uma estrela massiva. Ao longo de milhões de anos, essas gigantes queimam seu combustível, fundindo elementos mais leves até chegarem ao ferro. Mas o que acontece quando o combustível se esgota? Nesse momento crítico, a estrela enfrenta uma decisão fatal: colapsar sob sua própria gravidade ou encontrar uma maneira de liberar essa pressão acumulada. A resposta não é tão simples quanto parece, e é aqui que começa o mistério. Algumas estrelas parecem ter uma espécie de interruptor que ativa a explosão, enquanto outras simplesmente afundam na escuridão sem fazer barulho. O que determina essa diferença? É possível que a massa da estrela, sua composição química e talvez até mesmo sua história de vida desempenhem um papel crucial. Mas como podemos saber se cada estrela tem seu próprio caminho único? A verdade é que os astrônomos ainda estão tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Imagine que uma estrela massiva se encontra em sua fase final. Quando o combustível se esgota, seu núcleo colapsa. E essa contração pode provocar uma explosão catastrófica. No entanto, nem todas as estrelas conseguem desencadear esse processo. O que dizer daquelas que parecem ter tudo para explodir, mas que simplesmente se tornam buracos negros? Este é um tema que ainda desafia nossas teorias atuais. Foi proposto que o conteúdo de elementos no núcleo de uma estrela pode influenciar seu destino final. Por exemplo, aquelas com mais elementos pesados poderiam colapsar de maneira diferente que suas companheiras, que são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Mas como podemos saber se isso é verdade? A resposta está na observação dessas estrelas em diferentes etapas de sua vida. No entanto, a quantidade de dados que precisamos é avassaladora, e os astrônomos ainda estão decifrando o que tudo isso significa. Também foi sugerido que a rotação da estrela desempenha um papel importante. As estrelas que giram rapidamente poderiam ter um comportamento diferente em seu final, possivelmente permitindo que liberem energia de maneira mais eficaz que suas contrapartes mais lentas. Mas como se mede a rotação de uma estrela a milhões de anos-luz de distância? Aqui é onde entram os avanços tecnológicos, mas ainda não temos respostas definitivas. O ambiente em que uma estrela se encontra também pode influenciar seu destino. Por exemplo, se uma estrela massiva está em um aglomerado estelar denso, pode ser afetada pela gravidade de suas companheiras. Isso poderia fazer com que colapsasse de maneira diferente. Ainda não sabemos. E cada nova observação nos traz mais perguntas do que respostas. A simetria da explosão também é um aspecto intrigante. Algumas supernovas parecem estourar de maneira quase uniforme, enquanto outras exibem uma assimetria notável. O que está por trás dessas diferenças? Alguns cientistas acreditam que pode estar relacionado à forma como a estrela se desintegra, enquanto outros pensam que pode haver algum tipo de interação com o meio interestelar que rodeia a estrela. E não esqueçamos das supernovas que não explodem de forma alguma. As estrelas que colapsam diretamente em buracos negros sem deixar rastro são um mistério adicional. Por que algumas conseguem essa façanha monumental sem fazer barulho, enquanto outras provocam uma explosão brilhante que ilumina o universo? Este é um enigma que os cientistas ainda tentam desvendar. A pesquisa sobre supernovas e seu destino final nos leva a uma reflexão mais profunda sobre como entendemos o universo. Cada nova descoberta nos empurra a reavaliar o que acreditamos saber. Então, quanto do que aprendemos é realmente correto? À medida que os telescópios se tornam mais avançados e as técnicas de observação melhoram, podemos esperar mais surpresas no futuro. As estrelas gigantes e seu destino são um microcosmo da incerteza na ciência. Cada resposta parece abrir a porta a novas perguntas. Seremos capazes de desvendar todos os segredos dessas explosões titânicas no futuro? A busca pela verdade continua, e enquanto isso, cada supernova nos lembra a beleza e o mistério do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense nas histórias ocultas por trás dessas luzes cintilantes. As supernovas e seu destino são apenas uma parte de um universo que continua sendo incrivelmente belo e enigmático.
Que mistérios mais estão escondidos no vasto oceano do espaço? A busca por respostas é uma jornada que apenas começou. As supernovas são explosões celestiais que nos deixam admirados, mas o que realmente nos intriga é a forma como elas estouram. Por que algumas dessas magnificências cósmicas parecem explodir de maneira assimétrica? Como se tivessem uma direção preferida na qual desejam liberar sua energia. Esse fenômeno levanta perguntas fascinantes sobre a natureza dessas explosões e os segredos que elas encerram. Imagine que observamos o céu estrelado. De repente, uma estrela brilha intensamente, mas logo se transforma em uma explosão titânica. No entanto, nem todas as supernovas se comportam da mesma maneira. Algumas estouram de modo que parecem ter um padrão, enquanto outras se dispersam de forma mais aleatória. O que determina essa diferença na geometria da explosão? Os cientistas propuseram várias teorias para tentar explicar esse mistério. Uma ideia sugere que a rotação da estrela pode influenciar como a explosão ocorre. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, começa a colapsar sob sua própria gravidade. Durante esse colapso, se a estrela estiver girando rapidamente, pode gerar ventos estelares que se movem em direções específicas, criando um padrão assimétrico na explosão. Mas, será essa a única razão? A presença de campos magnéticos também pode desempenhar um papel crucial. Acredita-se que esses campos, que são invisíveis mas poderosos, podem influenciar a dinâmica da explosão e a distribuição da energia liberada. Assim, o campo magnético da estrela poderia atuar como uma guia que direciona a explosão para certas direções. Mas como se forma esse campo magnético e como ele realmente afeta a explosão? Os estudos sobre as supernovas revelaram que algumas delas emitem jatos de material a velocidades incríveis, o que sugere que a explosão não é um evento simples, mas um processo complexo que envolve múltiplos fatores. Quando vemos uma supernova explosiva, não estamos apenas testemunhando a morte de uma estrela, mas também uma dança cósmica de energia e matéria que se espalha pelo espaço. Além disso, a assimetria nas explosões pode revelar informações críticas sobre a estrutura interna da estrela antes de ela explodir. A forma como a massa e a energia se distribuem durante a explosão pode nos dar pistas sobre como era a estrela em sua vida anterior. A assimetria é um sinal de uma história mais profunda no ciclo de vida estelar. Alguns astrônomos estudaram supernovas passadas para entender melhor essas explosões assimétricas. Ao analisar os restos dessas explosões, encontraram padrões que sugerem que certos tipos de estrelas tendem a explodir de maneiras semelhantes. Mas, em que essas estrelas diferem de outras que explodem de forma mais simétrica? A relação entre a massa de uma estrela e a forma de sua explosão é outro aspecto intrigante. As estrelas mais massivas tendem a ter explosões mais assimétricas, o que pode estar relacionado à forma como sua matéria se distribui e se comporta sob condições extremas. Mas, como podemos confirmar essas teorias? Que ferramentas temos à nossa disposição para desvendar esses mistérios? As observações de supernovas em diferentes comprimentos de onda de luz, desde o infravermelho até os raios gama, permitiram que os cientistas estudassem as explosões em detalhe. Cada comprimento de onda revela diferentes aspectos da explosão. E juntos, formam um quebra-cabeça que precisamos resolver. No entanto, o mistério persiste, já que cada supernova parece ter sua própria personalidade única. Alguns pesquisadores sugeriram que a assimetria nas explosões poderia desempenhar um papel importante na formação dos elementos mais pesados no universo. As explosões assimétricas poderiam dispersar esses elementos de maneira desigual no espaço, o que, por sua vez, poderia influenciar a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Poderia ser que a forma como essas estrelas morrem determine o futuro do cosmos. À medida que continuamos explorando esses mistérios, descobrimos que as supernovas são mais do que meras explosões. São eventos cósmicos que nos conectam com a história do universo. Cada supernova que observamos é um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança, cheio de surpresas que ainda estamos tentando compreender. A busca por respostas continua. Com cada nova supernova que é documentada e cada novo modelo teórico que é proposto, nos aproximamos um pouco mais de desvendar a complexidade dessas explosões. Conseguiremos algum dia entender completamente a geometria das supernovas e o papel que desempenham no ciclo de vida do universo? As supernovas nos ensinam que, embora haja muito que desconhecemos, cada pergunta pode nos levar a novas e fascinantes revelações.
À medida que nos aprofundamos no mistério dessas explosões estelares, nos deparamos com uma oportunidade única para expandir nosso conhecimento e apreciar a beleza e a complexidade do cosmos que nos rodeia. Que outros segredos podem estar ocultos no vasto universo? A busca por respostas continua e a aventura apenas começa. As supernovas superluminosas são um dos fenômenos mais enigmáticos do universo. O que as torna tão extraordinárias? Por que algumas explosões estelares brilham milhares de vezes mais do que uma supernova típica? Para compreendê-lo, é essencial adentrar no mistério que envolve essas explosões cósmicas. As supernovas são, em essência, o final dramático da vida de uma estrela, mas as supernovas superluminosas levam esse final a um novo nível. No vasto oceano do cosmos, onde a luz das estrelas brilha com diferentes intensidades e cores, essas explosões se destacam como faróis de luz. A primeira pergunta que surge é: o que causa essa incrível luminosidade? Enquanto os astrônomos investigam, surgem teorias fascinantes. Uma das hipóteses mais intrigantes sugere que essas explosões poderiam estar relacionadas à energia liberada pela formação de um buraco negro. Imagine que no coração de uma estrela massiva, a pressão e a temperatura se elevam a níveis extremos, provocando uma reação em cadeia que culmina em uma explosão monumental. Mas por que algumas dessas explosões são tão deslumbrantes? A resposta pode estar em como a matéria se comporta nesses momentos críticos. Além disso, a interação do material expelido pela estrela com seu entorno pode ser um fator-chave. Quando uma supernova explode, lança enormes quantidades de gás e poeira ao espaço. Mas o que aconteceria se esse material colidisse com nuvens de gás já existentes? Essa colisão poderia gerar uma luminosidade adicional, ainda mais brilhante do que a explosão em si. Mas é suficiente para explicar a magnitude das supernovas superluminosas? Ainda há muito a descobrir. As observações realizadas em diferentes partes do universo revelaram que essas explosões também podem variar em sua composição química. Algumas parecem produzir grandes quantidades de elementos pesados, o que sugere que podem estar em diferentes estágios de sua evolução estelar. Como esses elementos se relacionam com a extraordinária luminosidade que as caracteriza? A resposta pode ter implicações profundas sobre a formação de elementos no universo. Um aspecto que não podemos ignorar é a raríssima natureza dessas supernovas. Embora os astrônomos tenham identificado várias, elas continuam a ser um fenômeno pouco comum. Por que são tão escassas? Algumas teorias sugerem que poderiam ser o resultado de condições muito específicas em uma estrela, o que tornaria seu estudo ainda mais complicado. Cada nova supernova superluminoso descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Não podemos esquecer o papel da distância. As supernovas que observamos da Terra podem estar a milhões de anos-luz de distância. Isso significa que o que vemos é o resultado de eventos que ocorreram há éons. Como isso afeta nossa compreensão da luminosidade dessas explosões? Poderia a distância alterar nossa percepção de seu brilho real? Essas perguntas são essenciais para os astrônomos que tentam decifrar o código do universo. Por outro lado, a tecnologia e as ferramentas que usamos para observar o cosmos estão em constante evolução. Os telescópios de última geração permitiram que os cientistas estudassem essas explosões com um nível de detalhe sem precedentes. Mas serão suficientes para desvendar todos os seus segredos? A curiosidade humana nos leva a continuar buscando respostas, mesmo quando a ciência nos apresenta mais enigmas. Um mistério adicional é a duração dessas explosões. As supernovas superluminosas podem brilhar intensamente durante semanas ou até meses, muito mais do que uma supernova normal. O que provoca essa prolongada luminosidade? É possível que algo no núcleo da estrela contribua para essa estranha duração. Cada observação traz novas pistas e teorias, e à medida que aprofundamos o estudo dessas explosões, também encontramos a interconexão entre as supernovas superluminosas e outros fenômenos cósmicos. As galáxias, o nascimento de novas estrelas e a formação de buracos negros estão todos relacionados a essas explosões. A pergunta que surge é: como todas essas peças do quebra-cabeça se encaixam? O universo tem uma maneira surpreendente de entrelaçar seus mistérios. No coração de todo esse mistério, há uma conexão fascinante com a história do nosso próprio planeta. Os elementos forjados no interior dessas explosões podem ser fundamentais para a vida como a conhecemos. Como essas supernovas influenciam a formação dos planetas e, portanto, a vida neles?
Cada explosão pode ser um lembrete de que somos parte de um universo vasto e dinâmico. À medida que continuamos investigando, é possível que no futuro sejamos capazes de responder a muitas dessas perguntas. A busca pelo conhecimento é interminável e cada resposta abre a porta para novas incógnitas. As supernovas superluminosas, com seu brilho deslumbrante e sua natureza enigmática, são um claro exemplo de como o universo pode nos surpreender repetidamente. Em conclusão, as supernovas superluminosas são um fenômeno que nos convida a explorar, questionar e nos maravilhar. Enquanto os cientistas continuam a desvendar seus segredos, nós, como curiosos habitantes deste planeta, nos encontramos à beira de uma jornada infinita em direção ao conhecimento. O que mais o universo nos revelará? Somente o tempo e nossa persistente curiosidade dirão. O que acontece com as supernovas que parecem desaparecer sem deixar rastro? Esse fenômeno intrigante deixou muitos astrônomos com mais perguntas do que respostas. Poucas coisas são tão desconcertantes quanto observar uma explosão estelar e depois descobrir que não há um remanescente visível. Um objeto compacto que nos diga o que ocorreu. Como é possível que uma supernova não deixe nada para trás? As supernovas são eventos espetaculares que marcam o fim da vida de uma estrela massiva. De repente, a estrela se torna uma brilhante esfera de luz, visível até mesmo a milhares de milhões de anos-luz. Mas, ao final dessa explosão, deveríamos encontrar algo, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. No entanto, em alguns casos, parece que a estrela deixou este mundo sem deixar um rastro. O que aconteceu nesses casos? Uma das hipóteses que estão sendo consideradas é que algumas supernovas poderiam ter sido tão potentes que a estrela se desintegrou completamente, dispersando sua matéria no espaço. Mas, é realmente possível que uma estrela se destrua dessa maneira? Se pensarmos bem, a energia liberada em uma supernova é colossal e poderia até superar as forças gravitacionais que tentam mantê-la unida. No entanto, essa teoria ainda não foi confirmada. Outra possibilidade é que essas supernovas sejam o resultado de um processo que não entendemos completamente. Algumas estrelas massivas poderiam ter perdido uma grande parte de sua massa antes de explodir, devido a ventos estelares extremamente fortes. Mas, o que causa esses ventos tão intensos? Há algo em seu entorno que as impede de formar um remanescente visível? A resposta continua sendo evasiva. Estamos diante de um dilema fascinante. Essas supernovas poderiam ser provas da existência de fenômenos astrofísicos ainda não descobertos? Talvez existam mecanismos em jogo que não consideramos, que desafiam nossa compreensão atual do ciclo de vida estelar. Poderia ser que estamos olhando para o céu com uma lente muito estreita? A busca por respostas a essas perguntas poderia abrir novas portas na pesquisa astronômica. Alguns cientistas propõem que essas explosões sem remanescentes visíveis são o resultado de interações com outros corpos celestes. Imagine uma estrela que, em seu caminho para a explosão, encontra outro objeto massivo, como uma estrela companheira ou um buraco negro. Essa interação poderia alterar o curso de sua morte. Talvez, em vez de deixar um remanescente, a estrela se funde com o objeto vizinho, deixando apenas uma marca no cosmos. E não vamos esquecer das supernovas que são extremamente brilhantes e depois simplesmente desaparecem. O que dizer delas? Essas explosões, muitas vezes catalogadas como supernovas do tipo Zois, são de grande interesse. Mas mesmo nesses casos, às vezes não encontramos o remanescente esperado. Poderia ser que a estrela tenha se tornado um buraco negro de forma tão eficiente que não há nada a observar? Adentrando no mistério, que papel desempenham os elementos que compõem essas estrelas? A química estelar pode ser um fator-chave na forma como uma estrela morre. Se uma estrela é composta por elementos que a tornam mais propensa a perder massa rapidamente, seu destino pode ser um enigma ainda maior. A perda de matéria poderia influenciar sua explosão final e explicar a ausência de um remanescente? Os astrônomos continuam buscando respostas. A cada nova supernova descoberta, a mesma pergunta é levantada: o que realmente aconteceu? Cada observação se torna uma peça do quebra-cabeça, mas muitas vezes essas peças não se encaixam como gostaríamos. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, buscando padrões que nos ajudem a entender por que algumas supernovas deixam um rastro e outras não. À medida que os telescópios se tornam mais potentes e as técnicas de observação melhoram, podemos vislumbrar mais de perto o coração dessas explosões. Mas quantas mais supernovas invisíveis nos aguardam no vasto universo?
Talvez, ao descobrir essas explosões misteriosas, também descubramos mais sobre a própria natureza das estrelas e seu ciclo de vida. E enquanto os cientistas trabalham para resolver esse enigma, os aficionados por astronomia e os curiosos podem continuar se perguntando: que segredo se esconde por trás de uma supernova que não deixa um remanescente visível? A busca por respostas não é apenas fascinante, mas também nos conecta com os mistérios mais profundos do universo. Neste caminho em direção ao desconhecido, cada nova supernova que observamos é uma oportunidade para aprender, para desafiar o que acreditávamos saber e para abrir nossa mente a novas possibilidades. O universo é um lugar cheio de surpresas, e as supernovas que não deixam remanescente são apenas um dos muitos mistérios que nos convidam a continuar explorando. Estamos prontos para descobrir o que ainda nos resta aprender? O que acontece quando nos deparamos com supernovas que desafiam nosso conhecimento sobre o universo? Algumas foram detectadas em aglomerados estelares que, segundo nossas teorias atuais, são velhos demais para terem produzido tais explosões. Como isso é possível? A resposta parece esconder-se em um enigma que nos convida a aprofundar no funcionamento das estrelas e seus ciclos de vida. Primeiro, consideremos a idade das estrelas. Cada estrela tem um ciclo de vida que vai desde sua formação em uma nebulosa até sua morte, que pode se manifestar de várias maneiras, incluindo as supernovas. No entanto, algumas supernovas foram observadas em regiões do espaço onde se pensava que as estrelas já não podiam se formar. O que isso significa para nossa compreensão da evolução estelar? Agora, pensemos nos aglomerados estelares. Estes são grupos de estrelas que nascem ao mesmo tempo e têm idades semelhantes. Segundo nossas estimativas, há aglomerados que datam de bilhões de anos. Se essas agrupações de estrelas são tão antigas, como é possível que ainda possamos detectar supernovas nelas? Existe um mecanismo que não consideramos? Uma hipótese que alguns astrônomos estão explorando é a de que pode haver estrelas ocultas nesses aglomerados que conseguiram sobreviver muito mais tempo do que se pensava. É possível que existam estrelas que, por alguma razão, não tenham seguido as mesmas etapas de evolução que suas companheiras? Esse cenário abriria a porta para a possibilidade de que ainda há muito a descobrir sobre a vida das estrelas. Imaginemos também que algumas dessas supernovas poderiam ser o resultado de interações entre estrelas. Em um aglomerado denso, as estrelas podem influenciar umas às outras, o que pode levar a situações inesperadas. Poderia ser que uma estrela menor tenha acumulado matéria suficiente de uma estrela mais massiva, provocando assim uma explosão supernova? Esse tipo de dinâmica nos aglomerados estelares levanta ainda mais perguntas sobre as interações no cosmos. Além disso, é preciso considerar o papel das estrelas binárias. Esses sistemas, onde duas estrelas orbitam entre si, são fundamentais na compreensão das supernovas. No entanto, algumas supernovas foram observadas em aglomerados onde não foram detectados sistemas binários. Como explicamos então essas explosões? A busca por respostas nesse campo continua sendo um desafio. Outro aspecto intrigante é a ideia de que algumas supernovas poderiam ser o resultado de processos que não compreendemos totalmente. Talvez haja fatores externos, como a presença de matéria escura ou energia escura, que influenciam a vida das estrelas. Poderia a misteriosa energia escura ser a chave para entender os fenômenos que estamos observando? Além disso, é fascinante pensar em como os avanços na tecnologia de telescópios nos permitiram detectar essas explosões cada vez mais longe no tempo e no espaço. Quais outras surpresas o universo nos reserva à medida que melhoramos nossas ferramentas de observação? A história das supernovas está longe de estar escrita, e cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Os astrônomos também estão considerando a possibilidade de que nossas teorias atuais sobre a formação de supernovas precisem de uma revisão. De certa forma, cada supernova que observamos é uma pista, um fragmento de um quebra-cabeça cósmico que ainda não conseguimos completar. Estamos à beira de uma nova compreensão sobre a natureza do universo. É importante lembrar que as supernovas não são apenas fenômenos espetaculares. Elas têm um impacto profundo na química do universo. A explosão de uma supernova pode dispersar elementos pesados no espaço, semeando o cosmos com os materiais necessários para a formação de novas estrelas e planetas. Quais implicações isso tem para a formação do nosso próprio sistema solar? No final, as supernovas que desafiam a idade nos lembram que o universo é um lugar cheio de surpresas e mistérios. Cada resposta que encontramos parece abrir a porta para mais perguntas.
A busca por uma explicação para essas supernovas é uma jornada emocionante que nos impulsiona a continuar explorando e aprendendo sobre nosso ambiente cósmico. Portanto, neste vasto e enigmático universo, cada supernova é um lembrete de que ainda há muito a descobrir. As estrelas que explodem no céu nos contam histórias de formação, evolução e destruição, o que mais nos revelarão no futuro. A curiosidade humana e o desejo de compreender nosso lugar no cosmos continuarão a impulsionar essa exploração. A resposta aos mistérios das supernovas é um fio que nos conecta com o passado, o presente e o futuro da própria existência. Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos que cada centelha de luz que vemos pode ser uma história de vida, morte e renascimento. A maravilha do universo nos convida a continuar perguntando, explorando e sonhando. Afinal, na busca por respostas, encontramos o verdadeiro significado de fazer parte deste imenso cosmos. Que sabes sobre as supernovas de elétrons? Essas explosões cósmicas são tão enigmáticas que mal temos candidatos confirmados para estudá-las. Mas, por que são tão especiais? O que as torna diferentes de outras supernovas que já conhecemos? A resposta a essas perguntas pode abrir uma porta para um dos fenômenos mais fascinantes do universo. As supernovas de elétrons são um tipo de explosão estelar que se teorizam como o resultado do colapso de uma estrela massiva. No entanto, o intrigante é que se acredita que essas explosões não se comportam como as demais. Mas, como sabemos que existem? Ao longo dos anos, os astrônomos observaram padrões estranhos em certas explosões. Indícios que sugerem que há algo além do que entendemos. Mesmo assim, os dados são escassos e as teorias ainda mais. Imagine uma estrela que, em vez de explodir de maneira espetacular, se torna um buraco negro quase imediatamente. O que acontece com a energia que deveria ser liberada? Esse fenômeno é o que nos leva a pensar no colapso exótico. Mas, o que isso realmente significa? Alguns cientistas acreditam que esse tipo de supernova poderia ser o resultado de um mecanismo que ainda não descobrimos. Poderia ser que as estrelas de elétrons colapsassem de uma maneira que desafia todas as nossas noções anteriores? Pensemos nos elementos que conhecemos. As supernovas típicas são fábricas de elementos pesados, dispersando metais preciosos pelo universo. Mas, que papel desempenham as supernovas de elétrons nesse processo? Até agora, a resposta continua sendo um mistério. A falta de evidência concreta faz com que essas supernovas sejam um tema de intenso debate entre os cientistas. Poderiam ser a chave para entender como se formam alguns dos elementos mais raros do universo? Outro aspecto intrigante é a questão da frequência. Quantas supernovas de elétrons foram observadas até agora? A resposta é surpreendentemente baixa. De fato, alguns astrônomos sugerem que poderiam ser tão raras que mal tivemos a oportunidade de estudar uma em detalhes. Como se determinam as condições em que ocorrem? A busca por respostas se torna um jogo de azar, onde cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da física estelar. E então está o dilema da observação. A maioria das supernovas que conhecemos se manifesta de formas que podemos detectar facilmente. Mas, o que acontece com as supernovas de elétrons? Poderiam estar ocorrendo em lugares distantes, mas simplesmente não as vemos porque sua explosão é menos brilhante ou porque se escondem na poeira cósmica. Que outras maravilhas do universo estão se ocultando de nossa vista? Os modelos atuais de explosões estelares não parecem se encaixar bem com essas supernovas. Então, como podemos avançar? Os astrônomos estão utilizando modelos teóricos cada vez mais complexos para tentar capturar a essência dessas explosões. No entanto, cada novo modelo parece gerar mais perguntas do que respostas. Estamos realmente nos aproximando da verdade ou simplesmente complicando ainda mais o mistério? A conexão entre as supernovas de elétrons e outros fenômenos astronômicos também é um campo de estudo fascinante. Poderiam estar relacionadas com buracos negros ou com a formação de galáxias? A inter-relação dessas forças cósmicas é um quebra-cabeça que ainda não conseguimos resolver. Cada peça que encaixamos gera novas perguntas sobre o funcionamento do universo. Além disso, a natureza dos remanescentes que deixam as supernovas de elétrons é uma área de pesquisa crucial. O que resta após uma explosão assim? Diferente das supernovas mais comuns, que deixam para trás estrelas de nêutrons ou buracos negros, o destino das estrelas de elétrons continua sendo um enigma. Poderia ser que simplesmente desaparecessem sem deixar rastro? Isso poderia mudar nossa compreensão de como as estrelas vivem e morrem no cosmos.
É fascinante pensar em como essas supernovas de elétrons poderiam influenciar nossa própria existência. Que papel desempenham na criação dos elementos que nos compõem? As supernovas, em geral, são responsáveis por dispersar os materiais que se tornam planetas, estrelas e, claro, nós mesmos. Mas o que acontece com aquelas que mal entendemos? São igualmente fundamentais no ciclo da vida do universo? Cada nova descoberta sobre as supernovas de elétrons poderia abrir novas fronteiras na astrofísica. A curiosidade continua sendo o motor que impulsiona os cientistas a buscar respostas. Que novas tecnologias ou métodos de observação poderiam nos ajudar a desvendar esse mistério? A comunidade científica está em constante evolução, e cada avanço pode nos aproximar um passo mais da verdade. Refletindo sobre tudo isso, é evidente que as supernovas de elétrons não são apenas um fenômeno isolado, mas uma peça fundamental do quebra-cabeça cósmico. À medida que avançamos em nossa compreensão do universo, percebemos que cada mistério resolvido levanta pelo menos outra pergunta. O que mais nos espera nas profundezas do espaço? A busca por respostas sobre essas explosões poderia revelar segredos que mudarão completamente nossa visão do cosmos. Então, você está pronto para continuar explorando? A ciência é uma jornada contínua em direção ao desconhecido, e as supernovas de elétrons são apenas uma das muitas maravilhas que nos aguardam. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando, e cada pequena descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o vasto e enigmático universo que habitamos. As supernovas são eventos explosivos que marcam o fim da vida de algumas estrelas, mas há um enigma que continua a desconcertar os astrônomos. O que acontece com aquelas estrelas massivas que parecem colapsar sem explodir? Este fenômeno é conhecido como supernova falhada e levanta perguntas fascinantes sobre o destino final dessas enormes estrelas. Por que algumas delas estouram em uma brilhante explosão enquanto outras simplesmente desaparecem? Que segredos esconde o colapso dessas gigantes? Imagine uma estrela cuja vida foi um espetáculo de luz e calor, uma esfera brilhante que iluminou seu canto do universo durante milhões de anos. No entanto, quando chega o momento de sua morte, nem sempre se comporta como se espera. Em vez de uma explosão espetacular, essas estrelas simplesmente se desvanecem, deixando para trás um buraco negro, um objeto tão denso que nem a luz pode escapar de sua gravidade. Mas, como é possível que uma estrela tão poderosa e brilhante não mostre sinais de seu fim? Para entender esse fenômeno, é crucial conhecer o ciclo de vida das estrelas. Aqueles que terminam como supernovas esgotaram seu combustível nuclear e, ao não conseguir resistir à força da gravidade, colapsam. Durante esse processo, espera-se que a explosão jogue material ao espaço. No entanto, no caso das supernovas falhadas, parece que o colapso é tão rápido que a estrela não tem tempo de liberar sua energia de forma explosiva. Mas, o que provoca esse colapso silencioso? Alguns cientistas sugerem que essas estrelas poderiam ter perdido uma grande parte de sua massa em estágios anteriores de sua vida. Isso poderia ser devido à intensa radiação que geram ou a interações com outras estrelas em sistemas binários. Mas mesmo assim a pergunta persiste: como se define o momento em que uma estrela decide colapsar sem explodir? É um processo caótico ou segue certas regras que ainda não compreendemos totalmente? A observação de supernovas falhadas é um desafio, pois são eventos raros. No entanto, há algumas que foram identificadas, como o caso da supernova associada à estrela massiva chamada Eta Carinae. Esta estrela teve explosões no passado que não alcançaram o nível de uma supernova, o que levou os astrônomos a se perguntarem se em seu futuro ocorrerá um colapso silencioso. Poderia ser que Eta Carinae esteja destinada a desaparecer sem deixar rastro? Outro exemplo intrigante é o da supernova SN 2010G, que se pensava que seria uma explosão brilhante. No entanto, resultou ser um colapso em que a estrela simplesmente se desfez. Isso levou muitos a considerar a possibilidade de que existam mais dessas supernovas falhadas no universo, ocultas entre as estrelas e a poeira cósmica. Mas, como podemos identificá-las se não produzem a luz brilhante que esperamos? As teorias sobre as supernovas falhadas também sugerem que poderiam estar relacionadas à formação de buracos negros. Ao que parece, essas explosões silenciosas poderiam ser uma das vias através das quais se criam esses misteriosos objetos. Poderiam as supernovas falhadas ser uma parte essencial do ciclo de vida das estrelas, conectando sua existência com a dos buracos negros? O estudo das supernovas falhadas não é apenas importante para entender o fim das estrelas,
mas também nos ajuda a compreender melhor a evolução do universo. Cada vez que uma estrela colapsa, libera elementos pesados ao espaço, essenciais para a formação de novos sistemas estelares. No entanto, se esses elementos não são gerados através de explosões brilhantes, o que isso significa para a composição das galáxias? Os astrônomos estão utilizando telescópios e tecnologias avançadas para buscar pistas sobre essas supernovas misteriosas. A detecção de ondas gravitacionais, por exemplo, poderia oferecer informações valiosas sobre o colapso de estrelas massivas. Mas, estamos preparados para desvendar os segredos que o universo tem guardados para nós? À medida que exploramos mais a fundo o fenômeno das supernovas falhadas, torna-se evidente que há muito mais em jogo do que se pensava inicialmente. Cada nova observação nos aproxima de entender não apenas o ciclo de vida das estrelas, mas também os processos que moldam nosso universo. Que outros enigmas nos aguardam nas profundezas do cosmos? A conexão entre supernovas falhadas e a formação de buracos negros é apenas uma das muitas vias que os cientistas estão investigando. À medida que novas teorias se desenvolvem e mais observações são feitas, é provável que descubramos que essas estrelas silenciosas têm mais a contar. Talvez, em sua aparente calma, se esconda o ingrediente-chave para desvendar outros mistérios do universo. É fascinante pensar que, embora essas supernovas não brilhem como suas irmãs explosivas, sua existência pode ter um impacto profundo em nossa compreensão do cosmos. Estamos dispostos a continuar explorando o enigma do colapso estelar e suas consequências? A busca por respostas continua, e a cada descoberta, nos aproximamos mais de entender o vasto e complexo universo que habitamos. As supernovas falhadas são um lembrete de que no espaço, até mesmo o silêncio pode ser um sinal de um evento monumental. No final, os mistérios das estrelas nos convidam a continuar questionando e explorando, lembrando-nos de que cada resposta que encontramos pode abrir novas portas ao desconhecido. Que outros segredos nos aguardam na imensidão do universo? A busca apenas começou. O que são os raios cósmicos? Esta é uma das perguntas mais intrigantes que surgem ao explorar o universo. Trata-se de partículas de alta energia que viajam pelo espaço a velocidades próximas à da luz. Mas, de onde vêm e qual é sua conexão com as supernovas? Para entender esse enigma, devemos adentrar na natureza explosiva dessas estrelas moribundas. As supernovas são explosões colossais que marcam o fim da vida de uma estrela. Durante esse cataclismo, vastas quantidades de energia e matéria são liberadas ao espaço. Mas esses eventos podem ser a fonte dos raios cósmicos que nos bombardeiam constantemente? A resposta ainda é um mistério. Mas há teorias fascinantes que sugerem que sim. Imagine que você está no meio de uma supernova. A energia liberada é tão intensa que poderia iluminar uma cidade durante dias. Nesse processo, são geradas partículas carregadas que, ao serem expelidas, poderiam alcançar velocidades incríveis. No entanto, a viagem dessas partículas pelo cosmos é complicada, o que as impede de chegar à Terra sem serem desviadas por campos magnéticos. Essa é uma das grandes questões que os cientistas tentam resolver. Os raios cósmicos não são apenas um fenômeno isolado. Foi demonstrado que provém de diversas fontes no universo, incluindo as supernovas. Mas por que essas explosões são tão especiais? A resposta reside na energia que é liberada durante a explosão. Enquanto a estrela explode, a pressão e a temperatura são tão extremas que criam um ambiente propício para a produção de partículas extremamente energéticas. No entanto, nem todas as supernovas parecem contribuir igualmente para a criação de raios cósmicos. Algumas geram mais partículas do que outras. Quais fatores determinam essa diferença? Algumas teorias sugerem que a massa da estrela, a velocidade da explosão e a direção em que a matéria é expelida poderiam influenciar a quantidade de raios cósmicos gerados. Mas ainda há um amplo território a ser explorado nesse campo. À medida que os cientistas estudam mais sobre as supernovas, perceberam que os raios cósmicos podem ter um papel fundamental na formação de estruturas no universo. Mas como é possível que essas partículas influenciem a evolução das galáxias? Especula-se que sua energia pode ajudar a iniciar a formação de novas estrelas, iluminando o caminho para um novo ciclo de criação. Apesar de sua importância, os raios cósmicos são esquivos. Detectá-los é um desafio monumental. As partículas chegam à Terra em forma de chuva, dispersas e muitas vezes perdidas entre outras emissões. Mas, que métodos os cientistas utilizam para rastrear sua origem?
Telescópios especiais e observatórios foram desenvolvidos para detectar essas partículas, mas ainda não conseguiram estabelecer um vínculo definitivo entre os raios cósmicos e as supernovas. Um dos grandes mistérios é porque alguns raios cósmicos parecem vir de fontes que não se encaixam com as supernovas. Podem existir outros eventos no universo que também gerem essas partículas de alta energia? A resposta pode estar em fenômenos como buracos negros e explosões de raios gama, que também poderiam ser responsáveis pela produção de raios cósmicos. Esse labirinto de perguntas e teorias levanta uma questão fundamental. Por que é importante entender a origem dos raios cósmicos? A resposta é simples, mas profunda. Compreender de onde vêm essas partículas pode nos dar pistas sobre a natureza do universo, sua evolução e, em última instância, sobre nós mesmos. Assim, as supernovas não são apenas um espetáculo de destruição estelar, mas também uma porta de entrada para os segredos do cosmos. À medida que avançamos em nossa busca por respostas, torna-se evidente que cada descoberta gera mais perguntas. Os raios cósmicos podem parecer um fenômeno distante, mas seu estudo nos conecta com os eventos mais extremos do universo. Com cada supernova que observamos, cada brilho de luz que captamos, estamos um passo mais perto de desvendar o mistério que envolve essas partículas e sua relação com o próprio tecido do universo. Refletindo sobre o impacto das supernovas na criação de raios cósmicos, não podemos evitar nos perguntar: que outros segredos cósmicos nos aguardam para serem descobertos? Cada supernova que explode no vasto oceano do espaço é uma oportunidade para aprender mais, e assim, o ciclo da pesquisa continua, nos impulsionando em direção a um futuro onde, talvez, possamos entender verdadeiramente como se entrelaçam as supernovas e os raios cósmicos na grandiosa narrativa do universo. As supernovas tipo Ia são um enigma fascinante na astronomia, e sua origem exata continua sendo um mistério que intriga os cientistas. O que realmente provoca essas explosões estelares tão brilhantes? Ao contrário de outros tipos de supernovas, as tipo Ia não se produzem pela morte de uma estrela massiva, mas estão vinculadas a sistemas estelares binários, onde uma estrela anã branca desempenha um papel fundamental. Mas como se forma uma anã branca e o que a leva a explodir? Quando uma estrela semelhante ao Sol esgota seu combustível nuclear, ela se torna uma anã branca. Esse pequeno, mas denso remanescente estelar pode sobreviver durante bilhões de anos. No entanto, em um sistema binário, a anã branca pode começar a atrair material de sua companheira. Mas, o que acontece quando essa acumulação de matéria atinge um limite crítico? Em teoria, quando a massa da anã branca se aproxima de um limite específico, conhecido como limite de Chandrasekhar, a pressão e a temperatura em seu interior se tornam tão extremas que se inicia uma reação termonuclear descontrolada. Então, a anã branca estoura, liberando uma quantidade colossal de energia. Mas, por que nem todas as anãs brancas que recebem material de suas companheiras explodem? Aqui é onde o mistério se complica. Os astrônomos observaram muitos sistemas binários com anãs brancas, mas nem todos parecem dar origem a supernovas tipo Ia. Alguns pesquisadores sugerem que pode haver diferentes mecanismos em jogo. É possível que a composição química da anã branca, a quantidade de matéria que acumula, ou até mesmo a natureza de sua estrela companheira façam a diferença entre uma explosão e uma simples acumulação de matéria. O fato de que as supernovas tipo Ia sejam tão uniformes em brilho levou os cientistas a utilizá-las como faróis no universo, ajudando a medir distâncias intergalácticas. Mas, se não se compreende completamente sua origem, como podemos ter certeza de que essas explosões são realmente consistentes? Esse é um dilema que desafia nossa compreensão atual e nos leva a questionar a própria natureza dessas explosões. Através das observações realizadas, chegou-se à conclusão de que as supernovas tipo Ia podem ser cruciais para entender a expansão do universo. Mas, se não sabemos exatamente o que as provoca, como podemos confiar nos dados que nos oferecem? Esse dilema nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. É possível que existam outros tipos de explosões que ainda não descobrimos, que também poderiam ser responsáveis por fenômenos similares? Alguns cientistas estão explorando a possibilidade de que existam diferentes caminhos que conduzam a uma supernova tipo Ia. Poderia ser que alguns sistemas binários não apenas envolvam anãs brancas, mas também incluam estrelas mais massivas que, ao final de sua vida, contribuam para a explosão. No entanto, cada nova teoria traz consigo mais perguntas. Como podemos identificar esses sistemas e suas características específicas?
A busca por respostas levou os astrônomos a realizar simulações complexas em computadores, tentando replicar as condições que poderiam provocar uma supernova tipo Ia. Mas mesmo com toda essa tecnologia, há um grande elo perdido que não se encaixa. O que ocorre no interior dessas estrelas antes da explosão? A física envolvida é tão complexa que às vezes parece que estamos olhando através de um cristal embaçado. Para piorar, as descobertas recentes de supernovas tipo Ia com propriedades incomuns colocaram em xeque nossas teorias existentes. Algumas mostraram comportamentos que não se ajustam aos modelos convencionais. Poderia ser que existam diferentes subtipos de supernovas tipo Ia que requeiram uma revisão completa de nossas ideias atuais? A possibilidade de que cada explosão tenha sua própria história é uma perspectiva empolgante, mas também desconcertante. A busca por respostas levou a comunidade científica a colaborar em projetos internacionais, compartilhando dados e observações. No entanto, cada nova descoberta parece abrir mais questões do que respostas. Como podemos unificar todas essas teorias e observações em um modelo coerente que explique a origem das supernovas tipo Ia? Finalmente, a conexão entre essas explosões e a formação de elementos pesados no universo adiciona outra camada de complexidade a esse mistério. Acredita-se que as supernovas sejam responsáveis pela criação de elementos como o ferro e o níquel, que são fundamentais para a vida como a conhecemos. Mas, se não entendemos como se originam essas explosões, como podemos ter certeza de seu papel na química do universo? À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, cada resposta sobre as supernovas tipo Ia revela um novo horizonte de perguntas. A busca por sua origem continua, alimentando nossa curiosidade e nosso desejo de entender o universo. Da próxima vez que contemplar o céu estrelado, lembre-se de que, embora essas luzes brilhantes possam parecer simples estrelas, cada uma delas tem uma história para contar. Cheia de mistérios ainda por resolver, você está pronto para continuar explorando? Você sabia que algumas das explosões mais poderosas do universo, as supernovas, são responsáveis pela criação de elementos tão essenciais como o ouro e o urânio? No entanto, o mistério que envolve sua formação é tão intrigante quanto seus efeitos. Como é possível que essas estrelas, após uma vida de esplendor, se tornem fábricas de elementos pesados? A resposta a essa pergunta não é tão simples quanto parece, e é aqui que se inicia nossa jornada rumo ao desconhecido. Quando uma estrela massiva chega ao final de sua vida, seu núcleo colapsa. Mas o que acontece depois? Nesse processo, ocorrem reações nucleares que fundem elementos mais leves em outros mais pesados. No entanto, não está claro como essa fusão ocorre no contexto de uma supernova. Por que algumas estrelas produzem quantidades enormes de ouro, enquanto outras mal geram vestígios desse metal precioso? Esse é um enigma que desafia os cientistas. A maioria dos elementos que compõem nosso planeta, e portanto nossos corpos, se formou no interior de estrelas. Mas, onde exatamente ocorrem essas reações? Embora se acredite que as supernovas sejam as principais responsáveis, a verdade é que o caminho para a criação de elementos pesados continua cheio de incógnitas. É na explosão em si que se forma o ouro? Ou há mais processos envolvidos que ainda não descobrimos? Alguns pesquisadores propuseram que no momento da explosão, as temperaturas e as pressões são tão extremas que permitem a criação de elementos mais pesados que o ferro. Mas como condições tão extremas podem gerar esses elementos de maneira eficiente? Existem outras fases na vida de uma estrela que também contribuem para essa fábrica cósmica de metais? É um terreno fértil para a especulação e a pesquisa. As teorias apresentam diferentes cenários. Por exemplo, algumas sugerem que o processo conhecido como captura de nêutrons, que ocorre durante a explosão, é fundamental para a criação desses elementos. Mas, o que isso realmente significa? Como se pode capturar um nêutron em meio a uma explosão estelar? Esse é um processo que os astrofísicos ainda estão tentando entender completamente. Além disso, está o mistério de como essas explosões distribuem os elementos gerados pelo espaço. Quando uma supernova explode, lança materiais em todas as direções, enriquecendo nuvens de gás e poeira que eventualmente formarão novas estrelas e planetas. Mas, por que algumas áreas do espaço parecem conter mais ouro ou urânio que outras? Existe uma forma de rastrear a história desses elementos desde sua criação até seu destino final? O estudo das supernovas também nos oferece pistas sobre a evolução do universo. Que papel desempenham na formação de galáxias e sistemas planetários?
Poderia ser que os elementos criados nessas explosões sejam os blocos de construção da própria vida? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a conexão entre o cosmos e nós, seres que habitamos um pequeno canto dele. As supernovas não são apenas uma fonte de elementos pesados, mas também são cruciais para entender a história de nossa galáxia. Cada explosão deixa uma marca no meio interestelar, e essas marcas podem ser estudadas pelos astrônomos. Mas quanto tempo permanece a fábrica ativa em uma estrela antes de explodir? E com que frequência ocorrem essas explosões em comparação com a formação de novas estrelas? A busca por resolver esses mistérios é um esforço coletivo de cientistas de todo o mundo. Como os dados de diferentes telescópios e missões espaciais se combinam para construir um mapa mais claro da história do universo? À medida que a tecnologia avança, podemos esperar descobrir mais sobre o papel que as supernovas desempenham na criação dos elementos mais pesados. No final, a pergunta persiste: estamos no auge de um novo entendimento sobre a formação de elementos no universo, ou apenas começando a arranhar a superfície? A conexão entre as supernovas e a criação de ouro e urânio é apenas um capítulo na narrativa cósmica que continuamos tentando decifrar. Cada nova supernova observada nos oferece não apenas dados, mas também novas perguntas que podem mudar nossa compreensão do universo. Em conclusão, as supernovas são verdadeiras fábricas cósmicas de elementos pesados, mas o processo exato de formação continua sendo um mistério. À medida que continuamos explorando o universo e desvendando seus segredos, é provável que encontremos respostas que não apenas iluminem a história das estrelas, mas também a nossa própria. Que outros segredos guardam as supernovas e que outras conexões inesperadas podemos descobrir neste vasto e enigmático universo? A busca apenas começou. Alguma vez você se perguntou como nossas vidas estão conectadas com o vasto universo? Em um canto distante do cosmos, as supernovas explodem em um espetáculo de energia e luz que não apenas transforma o espaço ao seu redor, mas também desempenha um papel crucial na criação dos elementos que compõem nossos corpos. Mas como é possível que uma explosão estelar tão distante tenha um impacto tão direto em nossa existência? As supernovas são o resultado da morte de estrelas massivas, mas seu legado vai além de seu brilho efêmero. Em seu cataclismo, essas explosões geram uma série de elementos pesados, como o ouro e o urânio. No entanto, o mistério persiste. Como esses elementos se formam exatamente no coração de uma supernova? Embora tenha sido teorizado que esses processos ocorrem no último suspiro de uma estrela, os detalhes de como os átomos se juntam ainda são evasivos para os cientistas. Imagine o vasto oceano de poeira e gás cósmico, onde os restos de supernovas se misturam com novas estrelas em formação. Que papel essas explosões desempenham na criação dos elementos que formam a vida? A verdade é que, sem as supernovas não teríamos carbono, oxigênio nem nitrogênio, os blocos fundamentais da vida como a conhecemos. Mas como um evento tão violento pode ser o berço da existência? No coração de uma supernova, as temperaturas atingem níveis inimagináveis, permitindo que reações nucleares criem elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. O que isso significa para nós? Cada átomo de ferro em nosso sangue, cada fragmento de ouro em nossos anéis, tem uma origem estelar. Mas então, se todos esses elementos vêm de supernovas, por que não podemos ver o processo exato de sua criação? Por outro lado, há algo fascinante em como as supernovas enriquecem o meio interestelar. Depois que uma estrela explode, seus restos se dispersam pelo espaço, criando um caldo cósmico de matéria-prima para novas estrelas e planetas. Como esse ciclo de destruição e criação se mantém em equilíbrio? O mistério reside na complexidade da física estelar e da química cósmica, que ainda estamos tentando desvendar. O fato de que as supernovas geram elementos pesados levanta outra pergunta intrigante. O que aconteceria se elas não existissem? Sem essas explosões fascinantes, o universo seria um lugar muito diferente. A vida como a conhecemos poderia não existir, já que os elementos necessários para formar moléculas complexas não teriam surgido. É possível que nossa existência dependa de eventos cósmicos que ocorreram há bilhões de anos. À medida que os astrônomos investigam mais sobre as supernovas, começaram a conectar os pontos sobre como esses eventos influenciaram a evolução de galáxias inteiras. Poderia ser que as explosões de supernovas tenham desempenhado um papel crucial no desenvolvimento da vida em nosso planeta? A resposta parece ser um retumbante sim. A dispersão de elementos pesados através das galáxias fornece o material necessário para a formação de sistemas planetários e, assim,
da vida. No entanto, nem tudo é claro e simples. Ainda há muitas perguntas sem resposta nesse fascinante entrelaçamento entre explosões estelares e vida na Terra. Por que algumas supernovas produzem mais elementos que outras? Que fatores influenciam a quantidade e o tipo de matéria que se dispersa no espaço? Cada nova observação traz consigo um novo conjunto de enigmas que os cientistas devem resolver. A conexão entre as supernovas e a vida também nos leva a refletir sobre nossa própria existência. O que significa ser parte de um universo em que cada elemento de nosso corpo foi forjado no coração de uma estrela? Esse vínculo nos lembra que somos o resultado de um processo cósmico em constante evolução. Um ciclo de vida e morte que se repete nas vastas extensões do espaço. As supernovas não são apenas eventos espetaculares, são uma janela para os mistérios mais profundos do universo. Elas nos ensinam sobre a criação, a destruição e a transformação. Elas nos convidam a explorar nossas próprias raízes no tecido do cosmos. Cada vez que olhamos para o céu estrelado, estamos diante de histórias que se entrelaçam, onde as supernovas deixaram sua marca na história da vida. À medida que a ciência avança, é provável que alguns desses mistérios sejam desvendados. A pesquisa sobre supernovas nos abre novas portas para entender não apenas o universo, mas também nosso lugar nele. Da próxima vez que você observar uma estrela brilhante à noite, pense na incrível jornada que ela percorreu e em como seu destino está intimamente ligado ao nosso. Então, o que nos reserva o futuro em nossa busca por compreender as supernovas e sua conexão com a vida? Cada resposta que encontramos levanta novas perguntas, e é nessa busca que reside a verdadeira essência da curiosidade humana. Continuar explorando esses mistérios não apenas nos aproximará da verdade sobre o universo, mas também nos levará a uma maior compreensão de nós mesmos. As supernovas têm uma forma de nos surpreender que vai além de seu brilho e sua violência. Imagine por um momento uma estrela que, em vez de morrer em uma única explosão, decide fazer um espetáculo em 2 atos. Como é possível que uma mesma estrela exploda em 2 ocasiões? Este fenômeno, conhecido como supernovas duplas, levanta perguntas fascinantes que os astrônomos ainda estão tentando responder. Ao observar o vasto universo, os cientistas encontraram evidências dessas explosões consecutivas, o que desafia nossos modelos atuais de como as estrelas morrem. O que pode estar ocorrendo no interior dessas estrelas para que decidam realizar um segundo ato? Será que há um mecanismo oculto que nos está iludindo? A verdade é que os astrônomos tiveram que revisar seus livros didáticos e reconsiderar o que sabem sobre a evolução estelar. Uma estrela que explode em uma supernova é, geralmente, o resultado de uma complexa dança de forças gravitacionais e nucleares. No entanto, quando são detectadas explosões que parecem ocorrer em sequência, surgem perguntas sobre a natureza dessas estrelas. Poderiam essas supernovas ser o resultado de um sistema binário, onde 2 estrelas estão tão unidas que seus destinos estão entrelaçados? Ou, talvez haja certos fatores que permitem a uma estrela se recuperar de sua primeira explosão para então estourar mais uma vez? Os astrônomos observaram supernovas que parecem mostrar sinais de uma explosão anterior, mas o processo que leva a uma segunda explosão continua sendo um mistério. A ideia de que uma estrela possa sobreviver a uma primeira detonação e depois explodir novamente desafia nossas noções sobre a estabilidade estelar. Que tipo de energia ou matéria poderia permitir que isso ocorresse? As respostas são evasivas, e cada nova descoberta parece abrir mais perguntas. Um aspecto intrigante das supernovas duplas é como poderiam oferecer uma nova perspectiva sobre a vida e a morte das estrelas. Poderiam ser um indicativo de que há mais em jogo do que simplesmente a massa de uma estrela. Talvez a composição química, a rotação ou até mesmo o ambiente em que a estrela se encontra desempenhem um papel crucial. Poderia ser que as supernovas duplas estejam nos dizendo que cada estrela tem sua própria história única, uma narrativa cósmica que ainda não deciframos completamente? Também existe a possibilidade de que essas explosões sucessivas sejam o resultado de interações complexas entre múltiplas estrelas em um aglomerado. Poderiam ser parte de um sistema maior, onde as forças gravitacionais desempenham um papel-chave. Se esse for o caso, quantas mais dessas explosões poderiam existir sem que as tenhamos detectado? Esse tipo de consideração nos convida a olhar além do óbvio e explorar as interações dinâmicas que moldam nosso universo. E não podemos esquecer o que essas supernovas significam para a compreensão da vida no universo.
As explosões dessas estrelas liberam elementos pesados que são essenciais para a formação de planetas e, eventualmente, de vida. Se essas supernovas duplas forem mais comuns do que pensamos, que implicações isso teria para a abundância de elementos no cosmos? Cada supernova que explode é uma fábrica cósmica, criando o material que poderia ser a base de novos mundos. Além disso, o estudo dessas supernovas pode lançar luz sobre a energia escura, esse fenômeno misterioso que parece estar acelerando a expansão do universo. As observações de supernovas duplas poderiam fornecer pistas sobre como interagem as forças que moldam a estrutura do cosmos. Poderiam essas explosões ser uma janela para uma compreensão mais profunda da energia escura e sua influência na evolução do universo? À medida que os telescópios se tornam mais avançados, estamos em uma posição única para estudar fenômenos como as supernovas duplas. Cada nova detecção é uma oportunidade para ampliar nosso conhecimento e desafiar nossas crenças. Que outros mistérios o cosmos nos reserva à medida que nos aprofundamos mais no estudo dessas explosões? As possibilidades são infinitas, e cada descoberta pode ser um passo mais em direção ao entendimento das forças que regem nosso universo. As supernovas duplas também nos lembram da beleza e da complexidade das estrelas. Cada estrela é um mundo em si mesma, com sua própria história, sua própria luta e seu próprio fim. Através do estudo dessas explosões, não estamos apenas aprendendo sobre a morte das estrelas, mas também sobre a própria vida e como todos estamos conectados neste vasto universo. Em resumo, as supernovas duplas são um enigma que desafia nossas noções da física estelar. Elas nos convidam a questionar o que sabemos e a buscar respostas nos lugares mais inesperados. À medida que continuamos a explorar o cosmos, as lições que aprendemos com essas explosões nos aproximam um pouco mais de desvendar os segredos do universo. A busca por respostas é o que torna a astronomia uma aventura tão emocionante e vital. Que surpresas nos aguardam no futuro? Só o tempo dirá. Alguma vez você já sentiu que o universo tem segredos que nunca poderemos desvendar? Um desses grandes mistérios é a energia escura, uma força que parece estar moldando o destino do cosmos. Mas como as supernovas se relacionam com esse enigma tão fascinante? Para desvendar essa questão, primeiro devemos entender o que é a energia escura. Imagine um vasto espaço que se expande não apenas em seu tamanho, mas também em sua energia. A energia escura é a responsável por essa aceleração. Mas, que papel desempenham as supernovas nesse processo cósmico? As supernovas são explosões titânicas que ocorrem no final da vida de uma estrela. Elas liberam quantidades colossais de energia e material no espaço, mas também podem ser indicadores valiosos sobre a expansão do universo. Como elas fazem isso? Quando os astrônomos observam essas explosões, podem medir a luz que emitem e como ela se comporta ao longo do tempo. Isso fornece dados cruciais sobre a distância e a velocidade das galáxias no universo. Mas por que essas medições são tão importantes? As supernovas do tipo Ia, em particular, tornaram-se ferramentas-chave para estudar a energia escura. Essas explosões ocorrem em sistemas de estrelas binárias e têm uma luminosidade muito consistente, o que as torna faróis cósmicos. Ao observar quão brilhantes parecem da Terra, os cientistas podem determinar a distância a que se encontram. Mas, por que essa informação é tão crucial? A resposta reside na relação entre a distância e a velocidade de recessão das galáxias. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam umas das outras. E as supernovas nos ajudam a quantificar esse fenômeno. No entanto, os mistérios não terminam aí. À medida que mais dados dessas supernovas são coletados, padrões foram observados que sugerem que a expansão do universo não apenas é real, mas está acelerando. Mas o que pode estar causando essa aceleração? É aqui que a energia escura entra em cena. Os cientistas propuseram que ela constitui aproximadamente 70% do conteúdo total do universo. No entanto, sua natureza continua sendo um enigma. É uma propriedade do próprio espaço? Ou é o resultado de alguma força desconhecida? As supernovas não apenas nos informam sobre a expansão do universo, mas também levantam questões sobre seu futuro. Se a energia escura continuar dominando, o que acontecerá com o cosmos em bilhões de anos? Alguns cientistas sugerem que isso poderia levar a um grande rasgo, onde as galáxias se afastariam tão rápido que ficariam fora de nosso alcance. Mas, realmente podemos confiar nessas projeções?
A verdade é que, embora nossas teorias estejam se tornando cada vez mais sofisticadas, a natureza da energia escura continua sendo evasiva. À medida que os astrônomos continuam observando supernovas, novas perguntas surgem. Existem diferentes tipos de energia escura. Algumas teorias sugerem que pode haver variações em seu comportamento ao longo do tempo e do espaço. Mas como podemos provar isso? A resposta pode estar na observação contínua de supernovas e outras explosões estelares, que podem oferecer pistas sobre como a energia escura muda no universo. O uso de telescópios avançados e tecnologia de ponta está revolucionando nossa capacidade de estudar esses fenômenos. A cada nova supernova registrada, dados são adicionados a um quebra-cabeça cósmico que ainda não conseguimos completar. Quantas supernovas mais nos revelarão seus segredos? E o que é mais importante? Como mudarão nossa compreensão do universo como um todo? O que faz uma estrela explodir de forma tão espetacular? Este é o enigma que envolve SN 1987A, a supernova mais próxima da Terra registrada em tempos modernos. Este evento astronômico não apenas iluminou o céu de maneira brilhante, mas também acendeu a curiosidade de cientistas de todo o mundo. Mas por que esta supernova em particular é tão especial? Que segredos ela esconde? Descoberta em 1987 na Grande Nuvem de Magalhães, SN 1987A foi a primeira supernova observada em uma galáxia diferente da Via Láctea desde o século XVII. Imagine a surpresa dos astrônomos ao ver uma explosão tão brilhante em um lugar tão próximo. Mas o que a torna única? Ao contrário de outras supernovas, esta está localizada em uma região onde os astrônomos puderam estudar seus restos de forma mais próxima e detalhada. Um dos aspectos mais intrigantes de SN 1987A é sua progenitora, uma estrela massiva que se estima ter entre 20 e 25 vezes a massa do Sol. No entanto, a verdadeira pergunta é: por que esta estrela colapsou em uma supernova e não se tornou um buraco negro silencioso? Que condições específicas levaram a essa explosão em vez de um destino mais tranquilo? Os estudos iniciais revelaram que SN 1987A era uma supernova do tipo 18, o que significa que sua explosão foi o resultado do colapso do núcleo da estrela. À medida que seu combustível nuclear se esgota, as estrelas massivas passam por um processo dramático que culmina em sua explosão. Mas o que aconteceu após a explosão? Como se comportaram os restos desta supernova? Os remanescentes de SN 1987A têm sido objeto de intenso escrutínio. Nos anos seguintes à sua explosão, os cientistas observaram como se expandem as camadas de material expelido, o que forneceu informações valiosas sobre a química do universo. Mas aqui surge outra pergunta: por que alguns desses materiais são mais abundantes que outros? Que processos influenciam a distribuição dos elementos produzidos na explosão? À medida que os anos passaram, os astrônomos descobriram algo surpreendente. SN 1987A não estava apenas produzindo elementos leves como hidrogênio e hélio, mas também estava gerando elementos mais pesados. Isso leva a uma reflexão fascinante. Como essas explosões influenciam a formação de novos sistemas estelares? Estamos vendo o ciclo de vida das estrelas em ação? Uma das características mais desconcertantes de SN 1987A é sua assimetria. As observações revelaram que a explosão não foi uniforme, o que levanta uma pergunta intrigante: que forças estão em jogo no interior de uma estrela no momento de sua morte? Há algo sobre a estrutura interna da estrela que determina como e onde ela explode? Ao longo das décadas, os astrônomos têm utilizado telescópios de todo o mundo para estudar esta supernova, e cada nova observação traz consigo mais perguntas do que respostas. Por exemplo, alguns notaram mudanças na luminosidade dos remanescentes ao longo do tempo. O que isso significa para nossa compreensão das supernovas? Poderia haver mais surpresas escondidas na poeira cósmica? O impacto de SN 1987A na comunidade científica tem sido monumental. Não apenas forneceu um laboratório natural para estudar a física das explosões estelares, mas também abriu novas vias de pesquisa sobre a origem dos elementos no universo. No entanto, apesar de todos esses avanços, ainda há muito a descobrir. Podemos desvendar todos os segredos que esta supernova tem a oferecer? Enquanto isso, os estudos do remanescente de SN 1987A continuam, e os cientistas seguem formulando novas teorias.
Algumas dessas ideias desafiam o que acreditávamos saber sobre a evolução estelar e a formação de buracos negros. Estamos à beira de um novo entendimento sobre como funcionam as supernovas. Que outros mistérios poderiam ser revelados? A história de SN 1987A é um lembrete de que o universo guarda muitos segredos. Cada descoberta leva a novas perguntas, e cada pergunta é uma oportunidade para expandir nosso conhecimento. Que outras supernovas estão esperando para serem descobertas? Quantos mais mistérios cósmicos estão lá fora, esperando para serem desvelados? Finalmente reflitamos sobre a importância desses eventos no cosmos. As supernovas não são apenas explosões deslumbrantes, mas também peças-chave no quebra-cabeça do universo. Elas nos ajudam a entender não apenas a vida e a morte das estrelas, mas também a formação dos elementos que compõem tudo o que conhecemos. Sem dúvida, o enigma de SN 1987A é apenas a ponta do iceberg em nossa busca por compreender o vasto e misterioso universo que habitamos. O que acontece com as supernovas que se perdem na poeira cósmica? Este é um mistério que tem intrigado os astrônomos durante décadas. Apesar da imensidão do universo, muitas explosões de estrelas passam despercebidas, ocultas atrás de nuvens de gás e poeira que bloqueiam nossa visão. Como podemos saber que ocorreram se não conseguimos vê-las? A resposta não é tão simples quanto parece. As supernovas são eventos cataclísmicos que marcam o fim da vida de uma estrela. Mas o que aconteceria se eu dissesse que muitas dessas explosões poderiam estar ocorrendo ao nosso redor sem que percebêssemos? À medida que olhamos para o céu, nos deparamos com zonas escuras, repletas de matéria que oculta a luz dessas explosões. Esse fenômeno não apenas complica nossa contagem real de supernovas, mas também levanta questões sobre como as galáxias se formam e evoluem. Você consegue imaginar que uma supernova poderia ser tão brilhante que, apesar de estar a milhões de anos-luz de distância, poderia ser vista facilmente? No entanto, quando está cercada de poeira, essa luz se apaga em um instante. A pergunta então é: como sabemos que elas estão lá? Os cientistas desenvolveram métodos engenhosos para inferir a existência dessas supernovas ocultas. Através de observações indiretas, como o estudo das ondas de choque e a radiação que emitem, os astrônomos podem deduzir que algo poderoso ocorreu, mesmo que não consigam vê-lo diretamente. Mas por que é tão importante conhecer essas supernovas perdidas? Cada uma delas é uma peça crucial do quebra-cabeça cósmico. As supernovas não apenas enriquecem o universo com elementos pesados, mas também influenciam a formação de novas estrelas e planetas. Se perdemos o rastro dessas explosões, podemos estar deixando de lado uma parte fundamental da história do universo. No universo, a poeira e o gás não são simplesmente obstáculos. São componentes essenciais que desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. No entanto, essa mesma poeira pode agir como uma cortina, escondendo as supernovas de nossa vista. À medida que avançamos em nossa busca por esses fenômenos cósmicos, enfrentamos a paradoxa de que o que está oculto pode ser tão importante quanto o que podemos ver. Por que algumas supernovas são mais propensas a se esconder do que outras? A resposta reside na composição e distribuição do material que rodeia a estrela. Nuvens densas de poeira podem absorver e dispersar a luz das explosões, tornando-as praticamente invisíveis. Mas há mais em jogo: a dinâmica do gás e da poeira, junto com a energia liberada pela explosão, podem criar zonas de clareza que às vezes permitem que a luz da supernova escape. Assim, em um cosmos onde a escuridão e a luz desempenham um delicado jogo, o destino de cada explosão pode variar drasticamente. Imagine que os astrônomos pudessem desenvolver ferramentas ainda mais avançadas para detectar essas supernovas escondidas. Com telescópios que capturam diferentes comprimentos de onda, poderiam iluminar o véu escuro da poeira cósmica e revelar segredos que permaneceram ocultos por éons. Isso poderia mudar radicalmente nossa compreensão do ciclo de vida das estrelas e da dinâmica das galáxias. Mas o que mais pode ser aprendido com essas supernovas perdidas? Cada uma delas contém informações valiosas sobre a matéria e a energia que compõem o universo. Ao estudar as supernovas visíveis e tentar deduzir a existência das ocultas, os cientistas podem obter pistas sobre a distribuição de elementos no cosmos e a história da formação estelar. Na busca para entender o universo, cada supernova se torna um farol de conhecimento. Mas quando se perdem na poeira, esse farol pode se tornar opaco.
A chave está em descobrir como desvendar os mistérios do cosmos, mesmo quando a visibilidade é limitada. As supernovas que se escondem atrás de nuvens de poeira são um lembrete de que o universo ainda guarda segredos. Cada vez que olhamos para o céu, podemos estar observando apenas uma fração do que realmente existe lá fora. Quantas supernovas nos escaparam? Quantas histórias de vida e morte estelar estão esperando para serem contadas? A busca por respostas sobre as supernovas invisíveis nos leva a questionar nossa compreensão do universo. À medida que os telescópios evoluem e nossa tecnologia avança, as possibilidades de revelar esses segredos aumentam. A ciência é uma jornada contínua, cheia de reviravoltas inesperadas e descobertas fascinantes, onde cada resposta gera novas perguntas. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que muitas das histórias que poderiam estar lá estão ocultas na poeira. As supernovas perdidas nos convidam a continuar explorando, a continuar perguntando e a nunca deixar de buscar a luz na escuridão do cosmos. Que outros mistérios nos aguardam na imensidão do universo? A resposta está no ar, em cada estrela e em cada explosão que ainda não vimos. As supernovas são um espetáculo impressionante, mas sua relação com os buracos negros é um tema que tem intrigado astrônomos e cientistas durante décadas. Como a explosão de uma estrela pode levar à criação de um dos objetos mais misteriosos do universo? Para entender essa conexão, primeiro devemos explorar o que é um buraco negro e como se forma. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, seu núcleo colapsa sob a força de sua própria gravidade. Esse colapso é um processo crítico que pode dar origem a diferentes resultados. Enquanto algumas estrelas se tornam supernovas, outras simplesmente se transformam em buracos negros. O que determina esse destino? É uma pergunta que ainda precisamos responder completamente. Existem dois tipos de buracos negros que podemos considerar nesse contexto. Os buracos negros de massa estelar, que se formam a partir do colapso de uma estrela massiva, e os buracos negros supermassivos, que residem nos centros das galáxias. A relação entre as supernovas e os buracos negros de massa estelar é a mais direta. Quando uma estrela explode em uma supernova, a intensidade do evento pode ser tão avassaladora que, em alguns casos, o núcleo restante se comprime até formar um buraco negro. Mas por que algumas estrelas conseguem fazer isso e outras não? Uma das teorias mais aceitas sugere que o tamanho da estrela, sua composição e seu ambiente desempenham um papel crucial. As estrelas que têm mais de 20 vezes a massa do Sol parecem ser as principais candidatas para se tornarem buracos negros após uma supernova. No entanto, nem todas as estrelas de grande massa terminam da mesma maneira. Algumas podem experimentar um colapso sem uma explosão visível, o que leva à criação de um buraco negro silencioso. Como podemos detectar esses fenômenos tão sutis em um universo onde a luz e a energia são os protagonistas? Além disso, o estudo das supernovas pode oferecer pistas sobre a formação e evolução dos buracos negros. Ao observar como as estrelas se comportam antes e depois de uma explosão, os cientistas podem inferir as condições que levam à criação desses enigmáticos objetos. Mas aqui surge outra pergunta intrigante. Realmente compreendemos todas as variáveis que entram em jogo no ciclo de vida de uma estrela? Cada descoberta parece abrir a porta a novas perguntas. As interações entre as supernovas e os buracos negros também têm implicações para a evolução das galáxias. Quando uma supernova ocorre, libera enormes quantidades de energia e matéria no espaço. Esse processo não só enriquece o meio interestelar, mas também pode desencadear a formação de novas estrelas. Como esses eventos influenciam o ciclo de vida galáctico? A resposta a essa pergunta poderia nos ajudar a entender melhor a estrutura do universo. À medida que os cientistas continuam estudando as supernovas, descobriram que algumas explosões poderiam ser o resultado de interações com buracos negros próximos. Nesses casos, o material da estrela pode ser extraído pela gravidade do buraco negro, provocando uma instabilidade que resulta em uma explosão. Poderíamos estar observando um ciclo de vida cósmico, onde as estrelas alimentam os buracos negros e, por sua vez, estes influenciam o destino de novas estrelas. A relação entre supernovas e buracos negros também levanta questões sobre a natureza da matéria e da energia no universo. Alguns estudos sugerem que os buracos negros poderiam estar relacionados a fenômenos que, até agora, não compreendemos completamente. Por exemplo, teoriza-se que poderiam estar envolvidos na geração de energia escura, essa misteriosa força que parece estar acelerando a expansão do universo.
Mas como as explosões de supernovas se conectam a algo tão etéreo como a energia escura? Ao investigar esses vínculos, os astrônomos enfrentam um quebra-cabeça fascinante onde cada peça pode revelar algo novo sobre a natureza do cosmos. As supernovas não são apenas explosões brilhantes no céu, são portadoras de segredos sobre a vida e a morte das estrelas, assim como sobre os buracos negros que poderiam ser seus herdeiros. De uma maneira mais ampla, a relação entre supernovas e buracos negros nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Os elementos que compõem nossos corpos são forjados no coração das estrelas, e sua destruição em forma de supernovas é o que permite que esses elementos se espalhem pelo universo. Poderíamos ser, de certa forma, o produto dessas explosões estelares? À medida que continuamos explorando esses mistérios, cada descoberta promete não apenas ampliar nosso entendimento do universo, mas também aprofundar nossa conexão com ele. As supernovas e os buracos negros são lembretes de que, à medida que olhamos para as estrelas, também estamos nos olhando. A busca para desvendar esses enigmas é uma aventura que nos leva aos limites do conhecimento humano, onde cada resposta que encontramos gera novas perguntas e nos aproxima mais de compreender nosso lugar no vasto cosmos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela brilhante, lembre-se de que por trás de cada brilho há uma história de transformação, destruição e renascimento. As supernovas e os buracos negros nos ensinam que o universo é um lugar de constante mudança, cheio de mistérios que ainda estamos tentando desvendar. Nesta dança cósmica, cada explosão e cada colapso nos aproxima um pouco mais da verdade sobre o universo em que habitamos. Que papel desempenham os campos magnéticos no universo e, em particular, no fenômeno das supernovas? Esta é uma pergunta que tem intrigado astrofísicos e entusiastas do espaço por igual. Há décadas, sabe-se que os campos magnéticos estão presentes em diversos corpos celestes, mas sua influência exata na explosão de uma estrela continua sendo um mistério fascinante. Os campos magnéticos são como as mãos invisíveis do universo, moldando e guiando a matéria ao seu redor. Mas o que acontece quando uma estrela massiva está à beira de sua vida? Nesse momento crítico, os campos magnéticos podem desempenhar um papel crucial. Como poderiam ajudar no colapso e na explosão de uma estrela? Existem teorias que sugerem que esses campos podem contribuir para a dinâmica interna da estrela, afetando a maneira como a explosão ocorre. No coração de uma estrela, as temperaturas e pressões são tão extremas que a matéria se comporta de maneira incomum. Aqui é onde os campos magnéticos poderiam agir como catalisadores, ajudando a canalizar a energia e, possivelmente, influenciando a direção e a forma como a explosão se produz. Mas que evidências temos disso? Os cientistas observaram que algumas supernovas parecem ter estruturas assimétricas, o que indica que algo mais complexo está acontecendo. Poderiam os campos magnéticos ser os responsáveis por essas explosões não uniformes? Uma pergunta que surge é: de onde vêm esses campos magnéticos? Acredita-se que sejam gerados pelo movimento de cargas elétricas dentro da estrela. À medida que a estrela se esgota e seu núcleo colapsa, esses campos podem se intensificar. Essa intensificação poderia ser a chave para desencadear a poderosa explosão da supernova. No entanto, ainda não entendemos completamente como essa interação ocorre. A conexão entre o colapso do núcleo e a explosão final continua sendo um tema de intenso estudo. Além disso, nem todas as estrelas massivas parecem seguir a mesma trajetória. Algumas explodem com uma força avassaladora, enquanto outras parecem colapsar em buracos negros sem deixar rastro. Por que essa variabilidade ocorre? Uma possível resposta poderia estar relacionada à força e à configuração dos campos magnéticos no momento da explosão. Há quem sugira que uma estrela com um campo magnético forte poderia ter mais chances de experimentar uma explosão espetacular, enquanto uma estrela com um campo mais fraco poderia simplesmente se desvanecer em silêncio. Os cientistas começaram a simular essas dinâmicas em laboratórios e por meio de modelos computacionais. Ao fazê-lo, descobriram que os campos magnéticos podem influenciar o fluxo de matéria durante o colapso. Isso poderia explicar por que algumas supernovas são mais brilhantes que outras e por que a energia da explosão pode variar tanto. Mas, e os remanescentes de supernovas? Essas explosões deixam um legado magnético no universo? Há outra faceta interessante a explorar. Como os campos magnéticos poderiam afetar a formação de elementos pesados durante uma explosão de supernova?
Acredita-se que essas explosões sejam responsáveis por criar alguns dos elementos mais pesados no universo, como o ouro e o urânio. No entanto, a maneira como os campos magnéticos influenciam esse processo continua sendo um enigma. Poderiam agir como ferramentas que ajudam na fusão de elementos durante a explosão? Além disso, os campos magnéticos também podem ter um impacto na formação de buracos negros. Quando uma estrela colapsa, o campo magnético poderia desempenhar um papel na aceleração de partículas e na dinâmica do material que rodeia o buraco negro. Estamos diante de um vínculo que poderia unir a explosão de uma supernova e a formação de buracos negros de uma maneira mais íntima do que pensamos. E não podemos esquecer a importância da observação. À medida que os telescópios se tornam mais potentes e a tecnologia avança, os astrônomos têm a oportunidade de estudar essas explosões com um nível de detalhe sem precedentes. Isso poderia lançar luz sobre o papel dos campos magnéticos. Que novos segredos o cosmos nos reserva nesta busca? Cada descoberta abre novas perguntas. Poderia haver outros fatores em jogo que interagem com os campos magnéticos e afetam o destino das estrelas? A complexidade do universo parece não ter limites, e cada resposta nos leva a um labirinto de novos mistérios. Assim, enquanto exploramos o vasto oceano do cosmos, os campos magnéticos permanecem como uma das muitas peças do quebra-cabeça. Qual é sua verdadeira natureza? Que segredos ainda guardam em seu interior? O estudo das supernovas não apenas nos ajuda a compreender a vida e a morte das estrelas, mas também a desvendar os mistérios mais profundos do universo e nosso lugar nele. Em conclusão, a relação entre as supernovas e os campos magnéticos é um lembrete de quão pouco realmente sabemos sobre o universo. Cada pergunta que respondemos revela novas camadas de complexidade. Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos que cada centelha de luz pode estar nos contando histórias que ainda estamos aprendendo a ouvir. As supernovas, essas explosões titânicas que marcam o final da vida de uma estrela, nos convidam a refletir sobre nossa existência e o universo que nos rodeia. Que segredos guardam? Que mistérios se escondem em seu fulgor? Ao longo desta jornada, exploramos numerosos enigmas, mas no final nos deparamos com uma pergunta fundamental. Por que são tão importantes para entender o cosmos e, mais ainda, nossa própria existência? As supernovas são mais do que simples explosões. São forjadoras de elementos, os tijolos da matéria que compõem tudo o que conhecemos. Mas como é possível que essas gigantescas explosões deem origem a elementos tão pesados como o ouro ou o urânio? Ainda não sabemos. A forma como esses elementos são criados e se dispersam no espaço é um labirinto de mistérios que mal começamos a desvendar. Quando olhamos para o céu estrelado, somos testemunhas de uma obra-prima da natureza. No entanto, a pergunta persiste. De onde vêm esses brilhos que vemos à distância? As supernovas foram observadas durante séculos, mas cada uma delas é um lembrete de que ainda há muito a descobrir. Quantas delas explodiram e não conseguimos ver devido a nuvens de poeira que ocultam sua luz? Este véu cósmico nos deixa intrigados sobre quantas mais estão por se revelar. A conexão entre as supernovas e a vida na Terra é outro aspecto que nos fascina. Sem essas explosões, existiríamos? Os elementos que compõem nossos corpos foram forjados no coração das estrelas. Mas, qual é o papel exato das supernovas nesse processo? Embora saibamos que são fundamentais, a mecânica por trás da criação de elementos continua sendo um enigma. A vida em si é um produto do caos e da criação estelar. À medida que exploramos o destino das estrelas, nos deparamos com perguntas inquietantes. Por que algumas estrelas massivas explodem enquanto outras se tornam buracos negros sem deixar rastro? A diferença entre esses dois finais é um mistério que desafia nossa compreensão. Que fatores decidem o destino de uma estrela? É um quebra-cabeça cósmico que ainda não conseguimos resolver. Outra questão intrigante é a assimetria das explosões. Por que algumas supernovas parecem estourar em direções preferenciais? Essa peculiaridade nos leva a pensar na geometria do universo. Será que há forças desconhecidas que influenciam a forma como uma estrela explode? A natureza frequentemente tem maneiras surpreendentes de se manifestar, e as supernovas são um claro exemplo disso. Os remanescentes dessas explosões também nos deixam perplexos. Algumas supernovas parecem não deixar nada para trás. O que acontece com a matéria dessas estrelas? Se perde no vasto universo ou se transforma em algo mais? Este mistério persiste e nos lembra que o universo é um lugar cheio de surpresas.
E então, chegamos à questão das supernovas duplas. O que significa que uma estrela exploda mais de uma vez? Esse fenômeno desafia nossos modelos e teorias. Cada nova observação nos obriga a repensar o que sabemos e a questionar a própria natureza das estrelas. Como se isso não fosse suficiente, as supernovas também podem estar relacionadas à enigmática energia escura. Como pode um evento tão explosivo ajudar a desvendar esse fenômeno que ainda não compreendemos totalmente? As conexões entre esses mistérios são um lembrete de que tudo no universo está interconectado. Embora nem sempre entendamos, a supernova SN 1987A, a mais próxima registrada, tem sido objeto de estudo durante décadas. Apesar de todos os avanços, continua a levantar perguntas sem resposta. O que pode nos ensinar essa explosão sobre o ciclo de vida das estrelas e seu impacto no universo? Cada nova pesquisa nos aproxima um pouco mais, mas cada resposta também gera novas perguntas. Embora tenhamos avançado em nossa compreensão, o caminho está cheio de obstáculos e surpresas. As supernovas, com seus mistérios e maravilhas, são um testemunho da grandeza do cosmos. Elas nos lembram que há tanto mais a descobrir, que cada pergunta é apenas o começo de uma nova jornada. Em última análise, o que realmente nos fascina nas supernovas é sua capacidade de nos inspirar. Elas nos convidam a olhar para cima, a nos perguntar e a nos maravilhar. Que outros segredos o universo nos revelará? As supernovas são apenas uma parte de um vasto quebra-cabeça cósmico, e cada descoberta nos aproxima de entender nossa própria história neste imenso cenário. Assim, enquanto continuamos explorando esses mistérios, lembremos sempre que cada estrela que vemos no céu pode ser um lembrete do que aprendemos e, ao mesmo tempo, um convite para continuar investigando. O universo é um lugar cheio de maravilhas, e com cada supernova nos oferece uma nova oportunidade para desvendar os segredos de nossa existência e do cosmos que habitamos.